Tomaram aquela aguinha? Vão voltar então? Alcance dos direitos fundamentais, extensão subjetiva dos direitos fundamentais. Quem são os destinatários dos direitos fundamentais? Eu tenho certeza que essa resposta agora para vocês já está um pouco mais tranquila, haja vista a característica da universalidade dos direitos fundamentais. Mas já vão começar a pegar a Constituição, pegar o material, seja o Vadmecum que você tem, abrir a Constituição na internet ou em documento em Word ou PDF. Vamos lá no artigo 5º da Constituição, tentar entender como que funciona esse alcance subjetivo. O que a gente tem? O artigo 5º da Constituição, o caput, o que ele fala? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, negritem e sublinhem para mim, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do brasileiros e estrangeiros residentes no país. Meus amigos, quando nós falamos do caput do artigo 5º no que diz respeito aos destinatários dos direitos fundamentais, se a gente fizer uma interpretação literal do texto constitucional, se a prova vier cobrando uma redação seca do texto constitucional, você obrigatoriamente vai ter que marcar que são destinatários dos direitos fundamentais, de acordo com a Constituição Federal, os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Essa interpretação literal, ela não é cabível, pessoal. É cabível você imaginar que um estrangeiro que está só de passagem por nosso território e que tenha a sua liberdade de locomoção ilegalmente restringida ou violada, ele não possa fazer o uso da garantia constitucional do habeas corpus? É claro que pode. Então, muita atenção na hora de resolver a sua prova. Se você verificar pelo texto da questão que seu examinador está fazendo uma cobrança literal da Constituição, uma reprodução idêntica ao caput do artigo 5º, você vai ser obrigado a marcar que os destinatários dos direitos fundamentais são os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Agora, o que é mais possível de ser cobrado é uma interpretação evolutiva e sistemática dessa norma, com base na característica que a gente estudou no bloco anterior da universalidade. A acepção, a destinação dos direitos fundamentais deve ser a mais ampla possível. Destinatários de direitos fundamentais não pode ser somente brasileiros e estrangeiros residentes no país. Brasileiros, natos, naturalizados, estrangeiros residentes, estrangeiros em trânsito, pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. Atenção à forma de cobrança, por favor. Se for cobrado uma interpretação literal ou se a cobrança vier com o entendimento mais moderno do alcance dos direitos fundamentais, beleza? Juízo crítico, maldade na hora de resolver questões. Passamos a régua nesse ponto. E uma perguntinha que eu vou fazer para vocês diz respeito à natureza do rol dos direitos fundamentais. O rol dos direitos fundamentais, você está com o artigo 5º aberto, não está? Olha a quantidade de incisos. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50. Meu Deus do céu, infinitos incisos. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: esse rol de direitos e garantias fundamentais, ele é um rol taxativo, um rol fechado, ou ele é um rol exemplificativo, um rol aberto? Nós podemos admitir outros direitos fundamentais que não estejam inseridos
no artigo 5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 150 da Constituição, que trata das garantias tributárias do contribuinte? Ou os direitos fundamentais são exclusivamente, de maneira taxativa, aqueles que estão dentro do nosso texto constitucional? A resposta para essa pergunta, ela está no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Vamos fazer a leitura conjunta para entender essa norma? O que o parágrafo 2º fala? Vejam bem, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou seja, direitos relacionados ao regime adotado pela Constituição ou pela base principiológica adotada pela Constituição, bem como por tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Significa que a conclusão, a resposta, vocês que vão me dar. Os direitos e garantias fundamentais tratados na Constituição não compõem um rol taxativo, um rol fechado. O rol dos direitos e garantias fundamentais é um rol exemplificativo. Haja vista que pode incorporar tanto regimes e princípios adotados pela Constituição, bem como direitos fundamentais que estão esculpidos, que estão inseridos em tratados internacionais, dos quais a República Federativa do Brasil seja parte. Atenção a isso. Rol dos direitos e garantias fundamentais, um rol exemplificativo. O parágrafo 2º, ele traz uma cláusula de complementariedade, uma norma geral inclusiva, que demonstra que tanto princípios implícitos como situações decorrentes do regime adotado pela Constituição ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte, podem ser adotados, utilizados para englobar todo o ordenamento de direitos e garantias fundamentais. Beleza, pessoal? E aí, nós vamos abrir outro tópico. Passamos a régua nesse aí. Vamos abrir outro tópico. Aplicação de direitos fundamentais. E aí você vai subir um parágrafo. Você vai lá no parágrafo 1º. Olha o que o parágrafo 1º fala. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, um direito fundamental traçado pela Constituição, ele imediatamente deve ser aplicado. Mais um ponto de atenção que eu peço a todos vocês. Por quê? Essa redação do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, ela deve ser interpretada como uma regra? Ela vale na base do tudo ou nada? Exemplo, pessoal. Vamos trabalhar como exemplo? Com exemplo, tudo fica muito mais fácil. Direito fundamental à saúde. Imagine o seguinte, um determinado indivíduo, ele possui uma doença. Ele não possui condição de custear o tratamento da sua doença. O tratamento é muito caro, é na base de $1 milhão. Ou mesmo se o tratamento não fosse caro, esse remédio não está registrado na Anvisa. Seria um tratamento experimental. Se você pega o caput do artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais, você vai verificar.
Lá está incluído o direito à saúde. O Estado deve promover a assistência à saúde do cidadão. Acontece que, para implementar direitos sociais, direitos prestacionais, obrigações positivas, isso tem um custo. E, às vezes, o poder público, municípios, estados, o Distrito Federal ou a União, não tem como implementar essa situação. Então, essa norma do parágrafo 1º, duas formas de cobrança em prova. Se vier essa reprodução literal no que diz respeito à aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais, afirmando as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Marquem como correta. Mas levem também, se for feita uma cobrança mais hard, um pouquinho mais elaborada, que não da lei seca em si, levem o seguinte: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais talvez não tenham aplicabilidade imediata. Podem ter sim uma aplicabilidade diferida, dependendo ou de integração do legislador infraconstitucional para regular a norma, nos casos de normas constitucionais de eficácia limitada, ou de recursos financeiros do Poder Executivo para implementação de determinado direito. Na sua prova, qual que é a cara dela? Eu acho que é essa parte aqui. Então, deixem ela com asterisco e uma frase grande no caderno. Normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, mas estejam preparados por uma cobrança mais bem elaborada e aprofundada nesse segundo sentido, beleza? Duas formas que uma norma constitucional pode ser cobrada. Vimos então parágrafo 2º, parágrafo 1º, agora a gente vai migrar para o parágrafo 3º e abrir um outro tópico no caderno. Direitos fundamentais e tratados internacionais de direitos humanos. Nós temos então direitos fundamentais e tratados internacionais cuja matéria diz respeito a direitos humanos. Como que fica a posição desses tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico? Antes de entrar no estudo do parágrafo 3º, lembre-se o seguinte: nós temos um austríaco, que é a base do direito, seja em controle de constitucionalidade, seja na parte geral do direito, que é o famoso Hans Kelsen. O que Hans Kelsen fez? Ele desenhou uma pirâmide, literalmente uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, ele colocou a Constituição Federal. Logo abaixo dessa pirâmide, ele colocou as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, diversos outros atos normativos que estão bem no meio da pirâmide, mas abaixo da Constituição. E na base dessa pirâmide, o que ele colocou? Portarias, resoluções, que seriam aqueles atos normativos com uma menor densidade normativa. O que importa saber é o seguinte: Kelsen colocou no topo da pirâmide a Constituição Federal, colocou a legislação infraconstitucional no seu meio e na sua base atos normativos de menor importância, portarias, resoluções, atos nesse sentido. Acontece que o pensamento de Kelsen, é claro que é um pensamento clássico que baliza todo o ordenamento jurídico, mas o direito, uma ciência em constante evolução. E aí surge uma norma constitucional, o parágrafo 3º da Constituição Federal, e um questionamento. Onde esses tratados entrariam nessa pirâmide? Como que funciona isso, pessoal? Vamos jogar na tela aí para vocês.
Parágrafo 3º do artigo 5º, o que ele fala? Os tratados e convenções internacionais, marquem aí, sobre direitos humanos. Aqui nós temos o primeiro requisito material. A matéria a ser tratada por esse tratado ou por essa convenção internacional, obrigatoriamente ela deve dizer respeito a direitos humanos. Não pode dizer respeito a outra matéria nesse objeto de estudo que a gente está tendo. Prosseguindo, que forem aprovados, primeiro requisito formal, em cada casa do Congresso Nacional. Segundo requisito formal, em 2 turnos de votação. Terceiro requisito formal, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Essa norma da Constituição, parando a sua leitura aqui, ela traz a seguinte situação: documento, tratado ou convenção internacional que tenha como matéria, requisito material, direitos humanos, não é toda e qualquer matéria. Requisito formal, aprovado em cada uma das casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos de votação em cada uma dessas casas, obtendo, nesses 2 turnos de votação em cada uma das casas, o quórum qualificado favorável de 3/5 dos membros. Isso significa que um tratado internacional que cumpra esse requisito material, que cumpra esses 3 requisitos formais, eles serão equivalentes a quê? As emendas constitucionais. Isso significa que, naquela pirâmide de Kelsen, em que ele colocou a Constituição Federal aqui no topo, hoje, tratados e convenções internacionais com a matéria de direitos humanos, com os requisitos formais apresentados, eles equivalem às emendas constitucionais. E aí ele entra no topo da pirâmide. E a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: e se esse tratado internacional que trata de direitos humanos não conseguir observar esses requisitos formais, não conseguir passar nos 2 turnos de votação pelo quórum qualificado da maioria de 3/5? Onde que ele entra no nosso ordenamento jurídico? A situação dessa pirâmide, ela não poderá ficar assim, porque esse tratado não vai entrar aqui e não vai entrar aqui. Por isso, a pirâmide de Kelsen, de acordo com a norma do parágrafo 3º do artigo 5º, ela deve ser reestruturada. E ao invés de 3 fragmentações, ela deve apresentar 4 fragmentações. Isso porque, no topo da pirâmide, permanecem as normas constitucionais. Se um tratado de direito humano observar os requisitos formais, ele entra aqui. Só que, se esse tratado de direito humano não conseguir observar os requisitos formais, ele ingressa no nosso ordenamento jurídico com status supralegal. Isso significa que ele está acima da legislação, das leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, porém, não possui status de emenda constitucional. Ou seja, acima das leis
e abaixo da Constituição. Muita atenção a isso aqui, pessoal. A forma como um tratado internacional de direito humano pode ingressar no nosso ordenamento jurídico. Se esse tratado internacional de direitos humanos cumpre os 3 requisitos formais que você anotou no nosso caderno, tranquilo, beleza, ele entra lá no topo, ele entra com status de emenda constitucional. Agora, se esse tratado internacional de direitos humanos não cumpriu os requisitos formais, ele ingressa no nosso ordenamento jurídico com status supralegal, ou seja, acima da legislação, porém abaixo da Constituição, beleza? Passamos a régua, então, em mais um tema. Eu quero que você anote aí agora 2 temas para a gente finalizar o bloco. São 2 temas um pouquinho teóricos e que, com eles, a gente vai finalizar a teoria geral de direito constitucional, de direitos fundamentais. A cobrança deles não é uma cobrança corriqueira, mas eu acho que a gente sempre tem que estar preparado. Com isso, a gente faz um estudo e uma preparação completa da teoria geral, para a gente entrar nos direitos e garantias fundamentais propriamente ditos e exaurir todo o rol do artigo 5º, artigo 12º e por aí vai, beleza? O primeiro ponto, eu quero que vocês anotem aí, teoria dos 4 status de Georges Jelinek. O que significa isso, pessoal? Esse autor, Georges Jelinek, ele elaborou uma teoria que apresenta como o cidadão, ao evoluir dos direitos fundamentais, ele se coloca frente ao Estado. Justamente, qual é a posição ocupada pelo cidadão frente ao Estado, a depender do direito fundamental que é exercido. E Georges Jelinek, ele identificou 4 posições em que o indivíduo pode se portar. Por isso que ficou conhecida como teoria dos 4 status de Georges Jelinek. E ele coloca que o sujeito pode se posicionar, ele pode ter o status passivo, o status negativo, o status positivo e o status ativo. Passivo, negativo, positivo e ativo. O que significa cada um desses status? Quando nós falamos do status passivo, o indivíduo ele se coloca em uma posição de subordinação frente ao Estado. Significa que o indivíduo é tratado como um objeto pelo Estado. Época marcante, monarquias absolutistas. Entramos em um status negativo. No status negativos, o que nós temos? O indivíduo, ele passa a gozar de determinada personalidade frente ao Estado. Ele não é considerado mais em uma posição de subordinação, como um elemento passivo. Instaura-se nesse segundo status que as liberdades negativas. Ele começa a ter o mínimo de liberdade frente ao Estado. E aí o que acontece? O status também pode ser positivo. No status positivo, o que acontece? O indivíduo ele começa a exigir determinadas prestações positivas do Estado. O que vocês associam com esse status positivo? Os direitos de segunda dimensão, os direitos sociais. Exige-se do Estado algo. E, por fim, o status ativo. O indivíduo ele começa a participar de maneira efetiva na vida política do Estado, seja por meios de instrumentos da democracia direta, ele mesmo deflagrando aquela decisão, iniciativa popular, plebiscito, referendo,
que a gente vai fazer o estudo completo desses instrumentos, seja por meio de quê? Do exercício do direito ao voto. Status passivo, indivíduo objeto de subordinação. Status negativo, um início de liberdade negativa que se inicia. Status positivo, prestações positivas frente ao Estado. Status ativo, participar de maneira ativa na formação da vontade política. 4 status que, obrigatoriamente, todos eles precisam estar anotados no caderno. Teoria dos 4 status de George Jelinek. George com G, Jelinek com J. Passivo, total subordinação, época da monarquia absolutista. Negativo, um mínimo de espaço de liberdade. Positivo, o indivíduo começa a exigir determinadas prestações frente ao Estado. E, por fim, status ativo, participação na decisão política de um Estado. 4 status que o indivíduo começa a ter frente ao Estado. Todos esses 4 status anotadinhos no caderno, beleza? E para a gente finalizar o bloco, pessoal, aqui é uma questão hard. Nós estamos trabalhando com direitos fundamentais. Eu quero que você anote um tópico no caderno e tenha a ideia nuclear desse tópico. Ele diz respeito à eficácia dos direitos fundamentais. Vai ser fácil de entender e simples, pessoal, mas vão estar preparados para isso. Eficácia dos direitos fundamentais. Você vai anotar no seu caderno. Os direitos fundamentais apresentam 3 eficácias. Uma eficácia vertical, uma eficácia horizontal e uma eficácia diagonal. Anotem aí, eficácia vertical, horizontal dos direitos fundamentais e diagonal desses direitos. Vai ser muito fácil, em 2 minutinhos a gente explica. O que nós temos aí, pessoal? 3 eficácias dos direitos fundamentais: vertical, horizontal e diagonal. Quando nós falamos de eficácia vertical, lembrem o seguinte: uma relação vertical entre indivíduos, uma relação em que os direitos fundamentais são aplicados e o indivíduo, os indivíduos, os agentes, eles não estão em pé de igualdade. Essa é a eficácia clássica dos direitos fundamentais, aplicados nas relações entre Estado e particular. Eficácia vertical, eficácia clássica. O que o pessoal falava? Os direitos fundamentais só podem ser aplicados nas relações entre Estado e particular, porque os direitos fundamentais eles foram concebidos para proteger o particular frente a atos arbitrários praticados pelo Estado. Essa é a ideia clássica da eficácia dos direitos fundamentais. Acontece que eu vou te fazer uma pergunta. Você faz parte de uma associação recreativa, de um clube que você vai todos os finais de semana. De repente, você chega lá no sábado, já viu as aulas do PCM e você é barrado na portaria. Exatamente. E de repente o porteiro fala, ó, você foi excluído da associação recreativa. Você não pode entrar aqui mais. Aí você fala, calma aí, pô, que isso? E meu direito à ampla defesa? Meu direito ao contraditório? O devido processo legal? Como que fizeram isso simplesmente de maneira arbitrária? Olharam para mim e falaram, você está fora? Foi, simplesmente fizeram isso. Sabe o que você fez?
você entrou com uma ação para anular essa decisão da associação recreativa, falando o seguinte: a associação recreativa não me deu direito a contraditório, não deixou eu me manifestar, não me deu direito à ampla defesa, não deixou eu produzir provas para a minha defesa e demonstrar que aquilo que estava sendo arguído para minha exclusão não estava correto. O que aconteceu, pessoal? Essa situação chegou no Supremo Tribunal Federal, na nossa Corte de Convergência, no nosso órgão responsável por promover a harmonia do texto constitucional. Sabe o que o Supremo Tribunal Federal falou? Você está certo. A defesa da associação recreativa de argumentar que direitos fundamentais são aplicados exclusivamente nas relações entre particular e Estado, relações de verticalidade, essa defesa está errado, porque hoje nós vivemos um momento referente à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, em que os direitos fundamentais, além de serem aplicados no plano vertical, eles também são aplicados no plano horizontal, nas relações privadas, nas relações entre particulares, beleza? Essas duas formas de eficácia são as mais cobradas. A gente precisa saber também que existe, não é algo que vem sendo cobrado porque é algo novo, que diz respeito à eficácia diagonal. Ela, pessoal, diz o seguinte: os direitos fundamentais devem ser aplicados nas relações entre particulares. Poxa, Gustavo, você repetiu a mesma coisa da eficácia horizontal. Calma, galera. Porém, esses particulares não estão em posição de igualdade. Existe uma superioridade desse particular em relação ao outro. Um desses particulares, ele é considerado vulnerável nessa relação. Por exemplo, relações envolvendo o direito do consumidor, relações envolvendo relações de trabalho, direito do trabalho. Se você pegar de um lado, consumidor, fornecedor. Se você pegar de outro lado, empregado e empregador, são particulares que estão, sim, num plano de horizontalidade. Ambos são particulares. Porém, a relação que existe entre eles, uma relação de consumo ou uma relação de trabalho, coloca um deles em uma posição de superioridade e o outro em uma posição de vulnerabilidade. Não é uma eficácia que vem sendo cobrada, mas a gente precisa conhecer. Dê mais atenção para a eficácia vertical, direitos fundamentais aplicados exclusivamente nas relações particular e Estado, e saiba que hoje os direitos fundamentais se aplicam também em um plano de horizontalidade, nas relações entre particular e particular. Pessoal, finalizamos nossa parte geral, nossa teoria geral dos direitos fundamentais com uma horinha. Eu tenho certeza que agora o estudo dos direitos fundamentais em espécie vai ficar muito mais fácil. Mas isso é tema para o próximo bloco. Um abraço, pessoal.